Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais uma aulinha aí de função de segundo grau, função quadrática. Tô lá na página 18. Farei nessa aula exercício 6, itens A, não coloquei aqui, mas item A e o item B, tá bom? Então, simbora. Pessoal, quando eu passei a teoria para vocês, eu falei de uma coisa chamada forma fatorada e uma outra coisa chamada forma canônica. Ambas servem para o que eu vou fazer aqui agora, que é o seguinte: quando eu tenho um gráfico de uma função de segundo grau, como esse gráfico ou esse gráfico aqui, e eu quero encontrar qual é a função, qual é a lei da função, qual é a expressão que representa esse gráfico, beleza? E agora vamos ver então esses dois formatos, tá? Para eu conseguir usar a forma fatorada, eu preciso das duas raízes e mais um ponto qualquer. No caso dessa questão, eu tenho as duas raízes e eu tenho outros dois pontos que eu tenho certeza que estão no gráfico, que é esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, tá bom? Esse ponto aqui seria o 1, menos 4, que por um acaso é o vértice também, tá? Nesse caso aqui, as raízes são o menos 3 e o menos 1. Eu tenho aqui esse cara, que é o menos 2, 2, e eu sei quem é esse cara também. Então, em qualquer um dos dois casos, eu consigo usar a forma fatorada. Para usar a forma canônica, eu preciso do vértice, que eu tenho nos dois, e eu preciso também de mais um outro ponto qualquer, que eu tenho nos dois também. Tenho esse ponto, esse, aqui eu tenho esse daqui, esse e esse. Tá bom? Então, na verdade, tanto faz, eu vou na ordem de importância. Então, eu vou começar usando forma fatorada nessa questão, forma canônica nessa questão, para vocês verem como funciona cada uma das duas. Então, vamos lá, começando com forma fatorada. A fórmula que eu vou usar da forma fatorada é essa aqui, ó. Y igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2, tá? Essa é a tal da forma fatorada. x1 e x2 são as raízes, então no caso dessa questão aqui, posso falar que o x1 é igual a menos 1, tá? Esse cara aqui é o x1, e o x2 é igual a 3. Então já sei quem é o x1, já sei quem é o x2. Além disso, eu preciso de um outro ponto qualquer. No caso, eu vou usar esse ponto aqui, ó. Eu sei que as coordenadas desse ponto são 1 e menos 4, tá? Então, é o seguinte, no lugar do x eu vou colocar o 1, no lugar do y eu vou colocar o menos 4, no lugar do x1 eu vou colocar o menos 1, no lugar do x2 eu vou colocar o 3. Então, substituindo, vamos lá. Primeiro, y. No lugar do y, como eu falei, eu vou colocar o menos 4. Então, menos 4 é igual a não sei quanto vale, copia. X, eu vou colocar o 1. Vai ficar 1 menos x1. x1 eu sei que vale menos 1. Vai ficar 1 menos 1, tá? Vou colocar aqui para vocês, depois eu mudo o sinal. Então, 1 menos 1 vezes x. X eu sei que vale 1 e o menos 2 vai... Desculpa, o x2 vai valer 3. Então, 1 menos 3, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Bom, então, menos 4 é igual a vezes... Menos com menos dá mais, 1 mais 1 dá 2, vezes 1 vezes menos 3, desculpa, 1 menos 3 vai dar menos 2, tá? Então, menos 4 é igual a vezes 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Pega o menos 4, que está aqui multiplicando, passa ele dividindo. Então, menos 4 sobre menos 4 é igual a. Dessa maneira, eu encontro que o valor do A é 1, ok? Então, A igual a 1. Logo em seguida, gente, eu uso a mesma fórmula, y igual a vezes x1 menos, ou melhor, x menos x1 vezes x menos x2, tá? É a mesma fórmula. A diferença é que, a primeira vez, eu substituí o y, o x, o x1 e o x2. Dessa vez, eu vou substituir o A, que eu acabei de descobrir quanto vale, eu vou substituir o x1 e o x2, somente esses três, tá? Então, ó, o y deixa como tá, no lugar do A eu vou colocar 1, aí aqui fica x menos x1, x1 vale menos 1, então vai ficar x menos menos 1, x mais 1, vezes x menos x2, que vale 3, tá? Agora, para fechar, esse 1 não vai fazer diferença, porque uma vez qualquer coisa é essa coisa mesmo.
Para fechar, eu vou fazer aqui uma distributiva. Então, x vezes x vezes menos 3. Uma vezes x, uma vezes menos 3. Então, o y vai ser x ao quadrado, ó, x vezes menos 3 dá menos 3x. Uma vezes x vai dar x, e uma vezes menos 3 vai dar menos 3. Portanto, a minha função vai ser y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, tá? É isso. Então, finalizou o item A da questão. Você usa duas vezes a mesma fórmula, que é chamada forma fatorada. Agora eu vou usar a forma canônica. Forma canônica é assim, ó. Y igual a x menos xv ao quadrado mais yv. O xv e o yv são as coordenadas do vértice. O vértice é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo da parábola. Por exemplo, aqui, o ponto mais baixo é o 1 menos 4, é o vértice. E aqui o ponto mais alto é o menos 2, 2, também é o vértice. Esse primeiro cara aqui é o tal do xv, tá? E esse segundo cara aqui é o tal do yv. E além deles, eu preciso de mais um ponto qualquer. Esse ponto qualquer, eu acho que eu vou usar esse aqui, ó. Podia ser esse, eu vou usar esse de baixo. Esse ponto aqui tem coordenada 0, menos 6. O x vai ser o 0, o menos 6 vai ser o y. Substituindo, gente, na fórmula, no lugar do y eu coloco o menos 6, copia o a. No lugar do x eu coloco 0. X do vértice vale menos 2, vai ficar menos menos 2, vai ficar mais 2. Deixa eu colocar aqui, menos menos 2. Depois eu faço o joguinho de sinal. Isso ao quadrado, mais o y do vértice, que vale 2. Então, menos 6 é igual a vezes... menos com menos dá mais, aqui fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Mais 2. Se eu fizer menos 6 menos 2, vai ficar menos 8. Então, menos 8 é igual a 4a. Passo o 4 dividindo, eu vou acabar descobrindo que o a vale menos 2. Ok? Agora que eu sei que o a vale menos 2, eu substituo na forma canônica novamente. Então percebam que a técnica é muito parecida em um caso e no outro caso também, tá? Você usa a mesma fórmula duas vezes. Na primeira vez eu substituí o y, o x, o xv e o yv. Agora eu vou substituir o a, que eu acabei de descobrir, eu vou substituir o x do vértice e o y do vértice. Perceba que nos dois casos, na segunda vez que eu uso a fórmula, eu não substituo nem o x nem o y. Então vamos lá. Copia o y. No lugar do a eu coloco menos 2, acabei de encontrar. Copia o x. No lugar do xv vai o menos 2. Vai ficar então menos menos 2. Mais 2. Igual aqui, ó, menos com menos. Vai ficar positivo. Ao quadrado mais o y do vértice, que vale 2. Agora tem que desenvolver isso aqui. Então o y é menos 2 vezes. Aqui você pode fazer x mais 2 vezes x mais 2 distributiva, ou pensar que isso é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso mais 2. Então o y vai ser, vou fazer aqui uma distributiva, vou multiplicar o menos 2 por cada um dos que estão aqui dentro. Menos 2 vezes x quadrado dá menos 2x quadrado, menos 2 vezes 4x dá menos 8x, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Tudo isso mais 2. Portanto, a minha função é menos 2x quadrado menos 8x menos 6. Ok? Então, é isso, gente. É dessa maneira que a gente vai conseguir encontrar qual é a lei da função, qual é a expressão que representa o gráfico da função. Beleza? Vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma questãozinha nessa aula, tá? E aí depois a gente volta com mais outras duas e encerra. Beleza? Então, só vou apagar aqui pra gente poder fazer a próxima. Deixa eu só sair da frente, vai que alguém ia tirar um print dessa hora. Aí já tá no jeito. Agora eu vou apagar, tá? Então, foi essa questão. O que eu vou fazer agora é suficiente eu apagar só essa primeira parte da lousa, então suave. Minhas aulas são sempre de no máximo 15 minutos, que é o que o tempo do YouTube é tranquilo para upar. Tranquilo mais ou menos, né? Eu gasto mais tempo subindo o vídeo no YouTube do que gravando, na verdade.
Então, vamos que vamos, gente. Eu vou lá na página 19, próxima página aí. Tem 3 questões que eu quero fazer. Vou fazer uma agora, sobrarão 2 para a aula seguinte, tá? Eu vou fazer a questão número 9. Depois eu vou fazer a 8 e a 11 também. Bom, qual é o valor de m para que a função f de x igual a 3x ao quadrado menos mx mais 3 tenha 2 zeros reais e iguais? Gente, é o seguinte, esse 2 zeros, risca zeros, imagina que ele está escrito raízes, então ele quer 2 raízes reais e iguais, tá? Deixa eu relembrar como é que funciona. Quando eu passei a teoria para vocês, eu falei que quando o delta é positivo, você tem 2 raízes distintas, tá? 2 raízes reais diferentes. Quando o delta é igual a zero, você também tem 2 raízes. Porém, elas são iguais. E quando o delta é negativo, você não tem raiz real, tá? Nenhuma raiz real. Ok? No caso, ele quer 2 raízes reais iguais. Então, a gente está nesse caso aqui, ó. Ele quer que o delta seja igual a zero. Então, eu vou calcular o delta. Lembrando, né? O delta é o delta de Bhaskara lá. B quadrado menos 4ac. E eu vou igualar isso a zero. Então vamos lá, ó. B quadrado menos 4ac. Então, o B vale menos m, então menos m ao quadrado, menos 4 vezes a, o a vale 3, vezes c, o c vale 3. Eu quero que o delta seja igual a zero. Então eu vou igualar isso aqui a zero. Menos m ao quadrado vai ficar m ao quadrado, porque quando eleva ao quadrado ele fica positivo. 4 vezes 3 vai dar 12 vezes 3, 36. Então, menos 36 é igual a zero. Passo 36 para lá, m quadrado é igual a 36. Aí, que número ao quadrado que dá 36? Nós temos 2. Tem o 6 e tem também o menos 6. Tá? Então, aqui o m é igual a 6 ou o m é igual a menos 6. Ok, gente? Então, essa é a solução. Dessa forma, a gente termina essa questão e a gente fala sobre mais questões de função de segundo grau daqui a pouco na nossa segunda aula, onde faremos a questão 8 e a 11, beleza? Até daqui a pouco. Abraço!